Graça e paz, igreja. Amém. Estamos aqui reunidos, né? Alguns aqui, outros nos seus lares, reunidos para celebrar o último domingo do ano de 2020, né? E que ano, né? A gente vem falando todos os cultos e todas as pregações, né? Em todos os contatos que a gente tem aí, seja pela TV, via internet, ou até mesmo em algumas rodas de bate-papo, não se fala outra coisa do que foi o ano de 2020. Mas eu creio e creio que os irmãos também sentem isso, né? O aprendizado que a gente pôde... Qual foi a mensagem que a gente teve de 2020 para as nossas vidas, né? Qual foi a mensagem? Né? O tempo, né? A gente acha que o tempo está ali à nossa disposição. A gente acha que nada vai acontecer. A gente vê isso muito dentro do círculo que a gente vive, né? A gente sabe que nós não somos desse plano aqui eternos, né? A gente busca a eternidade, mas a gente vive como se não houvesse, né? Ou houvesse sempre o amanhã. Então eu acredito que em nossos corações e nos corações de muitas famílias que perderam seus entes amados e queridos, não somente pela Covid, né? Porque eu acho que a gente também parou para refletir um pouco isso depois da Covid, né? Quantos familiares, quantas famílias ao longo dos anos passados não perderam pessoas, entes queridos, e a gente não parou para refletir, né? A gente parou para refletir diante de uma pandemia, onde a gente viu vidas serem ceifadas através dela. Então, o que eu, Paula, e acredito que a maioria das pessoas que estão aqui em casa tenho nesse momento é somente agradecer. Agradecer pelo Senhor ter nos sustentado até o dia de hoje, ter sustentado os nossos familiares, nos dado saúde física, mental e espiritual para passar por esses momentos de angústia, porque são momentos de angústia, e o nosso olhar para aquele que é maior que tudo, né? Que nos sustenta, que nos guia e nos diga, siga em frente. Está difícil, mas vamos seguir em frente. Então eu gostaria de iniciar o culto com os irmãos que estão aqui em pé, e aqueles que estão em casa também, se puderem ficar de pé. Vamos orar, não vamos pedir nada, vamos só agradecer a Deus por Ele ter nos sustentado até aqui. Todas as outras coisas, todas as outras nossas necessidades, Ele sabe do que a gente precisa, Ele sabe do que a gente deseja para os nossos familiares, daqueles que a gente quer aqui, daqueles que a gente quer que conheça a Cristo, daqueles que a gente deseja uma cura, uma libertação, uma porta de emprego, Ele sabe. Mas hoje é um dia especial de agradecer a Deus por Ele ter nos sustentado até aqui. E para isso eu gostaria muito que o pastor Carlinhos fizesse essa oração, porque eu também quero receber, né, essa oração através do pastor Carlinhos de gratidão e agradecimento. Amém? Vamos orar então. Querido Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós te somos gratos, Pai amado, por essa noite que o Senhor nos concedeu, de estarmos reunidos aqui como Igreja do Senhor Jesus Cristo, alguns de forma presencial, outros participando aí de forma virtual, mas ligados no mesmo espírito, no mesmo amor, ligados na mesma intencionalidade. Obrigado, Deus, pela forma especial com que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Realmente, como foi dito pela Paula, um ano extremamente difícil, mas nós podemos inserir na nossa oração o Ebenezer, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Deus, porque sentimos as Tuas mãos sobre nós, nos guardando, nos protegendo. Quando falamos isso, ó Deus, não estamos nos referindo simplesmente à saúde física, mas à saúde, como disse a Paula, emocional e principalmente
espiritual. Obrigado a Deus porque nesses momentos de crise que nós estamos vivendo, a nossa fé está guardada, a nossa fé está blindada, alicerçada em Ti. Obrigado a Deus porque nesses momentos, justamente nesses momentos que nós precisamos colocar a nossa fé em evidência, em prática, em exercício. E nós sabemos que, como já falei em uma das pregações, que a fé verdadeira é uma fé que promove frutos. Por isso que nós te agradecemos, Senhor, porque nesses momentos de luta que nós temos passado, nós nunca deixamos de perceber as Tuas mãos sobre nós, nos guiando, nos guardando, nos erguendo, nos levantando, porque nós somos seres humanos, somos de carne e osso como qualquer um outro, e muitas vezes nos sentimos afetados de forma profunda por esse tempo tão estranho que nós estamos vivendo. Mas o Senhor tem estado conosco em todo momento da nossa vida. Ó Deus, e obrigado, Pai, obrigado por esse ano, por esse tempo, obrigado porque tem sido um tempo também de aprendizado para cada um de nós. Ó Deus, desperta-nos a cada dia para que nós possamos continuar te servindo, independente da circunstância. Como diz a canção que muitas vezes nós cantamos: te louvarei, não importa as circunstâncias. Te louvaremos, Senhor, com pandemia ou não, te louvaremos, Senhor, estando empregado ou não, te louvaremos, Senhor, se aquilo que nós projetamos ou planejamos não aconteceu ou não, mesmo assim continuaremos te louvando, porque nós somos gratos ao Senhor, porque o que nós precisamos, ansiamos e desejamos, não é outra coisa a não ser a Tua presença sobre nós. E quando a Tua presença está sobre nós, ó Deus, nada, mas absolutamente nada nos falta. E nós temos essa consciência, assim como o salmista tem ali no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. É o Senhor que me abriga, é o Senhor que me consola, é o Senhor que nos conforta, é o Senhor que nos reanima, é o Senhor que traz uma ressignificação para a nossa vida, quando nós estamos abalados, entristecidos. Por isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, seja conosco nesse último culto de 2020, que possa, de certa forma, Pai, ter, dadas as devidas proporções, ser um marco na nossa vida, ser um marco na existência dessa igreja, ser um marco na nossa vida individualmente, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, testemunhar da fé que nós temos no Senhor, em cada momento, em cada instante que nós tivermos, porque essa paz, como diz a canção, que existe em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque a nossa fé não permite ficar com os olhos fitos nas circunstâncias, mas a nossa fé nos permite viver com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Deus, obrigado mais uma vez, e que o Senhor possa dirigir esse culto, ó Deus, que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, seja na vida da Paula diariamente, ó Deus, no seu trabalho, no seio de sua família, esteja com ela, Deus, a ponto dela sempre se colocar à disposição do Senhor, para ser usada pelo Senhor, ó Deus, assim como cada um de nós que estamos aqui. Ó Deus, que o Senhor venha continuar falando conosco através dos cânticos, através das leituras bíblicas, da ministração de Sua palavra. Mais uma vez nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o grupo de louvor, pedir para os irmãos sentar. Graça e paz, igreja. A Paula hoje não precisa nada, mas acho que a gente vai estar melhor em pé, né? Então, vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus, porque Ele é o nosso abrigo, o nosso consolo, sempre nas horas de aflição, de angústia, Ele está conosco, né? Então vamos louvar o nosso Deus. Jesus, Salvador, outro
Senhor.
Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, vamos fazer uma leitura que está em Tiago, capítulo 4, do 13 ao 16. Essa passagem, ela fala bem sobre aquilo que eu disse no início do culto. Qual é o tempo que a gente tem? O nosso tempo é hoje. É hoje, né? Uma vez, é breve, tá, pastor, que eu vou falar aqui. Eu vi uma reportagem de um grupo muito famoso nos anos 90, e um dos vocalistas, ele era cristão, ele era da igreja, se não me engano, ele era da igreja batista até. E ele começou a fazer muita fama, né? E ele acabou saindo da igreja, né? Abandonando, ele era do grupo de louvor, né? Ele era participante do grupo jovem, do grupo de louvor. E o pastor na época perguntou: meu filho, mas você vai mesmo, né, sair da obra, que é algo que você tem chamado? E ele respondeu: eu ainda sou jovem, eu ainda tenho tempo. Quando eu ficar mais velho, eu volto. Porque aí eu já vou ficar mais velho, eu volto para a igreja, eu volto para as minhas atividades na igreja. Ele não teve tempo de ficar já velho. Ele sofreu um acidente e morreu muito jovem. E isso, infelizmente, é o que a gente vê acontecendo. Mas eu tenho tempo. Eu tenho tempo para fazer as obras, eu tenho tempo para servir a Deus, eu tenho tempo para orar. E a gente acaba colocando outras prioridades. Então, hoje, em meu coração, quando eu sabia que eu ia dirigir o culto, eu queria trazer algo, principalmente por ser último domingo do ano, para a gente refletir. E a passagem diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Amém? Amém. Então vamos refletir para que a gente consiga e tente viver somente um dia após o outro, o dia de hoje. Amém? Eu gostaria de convidar a irmã Sara, que vai fazer o solo. Graças a Deus, irmãos. Amém. Aí estava morto,
lindo esse louvor, viu? Muito lindo mesmo. Vamos para os momentos de dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé, né, irmãos? Vamos louvar com o hino 324. Aqueles irmãos que estão em seus lares, né? E quiserem fazer a sua oferta, entregar os seus dízimos, continuem procurando a irmã Célia e a irmã Cris. Amém? Mas, queridos, vamos cantar então. Gosto do título desse hino. E é um título bem sugestivo para os nossos dias, né, Célia? Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão a graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso se ver na sua graça, vou viver em cada transe, sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é no leal, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu claro soar e ver com ele me encontrar, e gozarei da redenção. No céu estão a minha fé e o meu amor, estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oremos então. Deus querido, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos nessa noite.
Como é bom, Senhor, mesmo num pequeno número, nós estarmos juntos. Nós podemos dividir esse momento especial de último culto do ano, um culto, ó Deus, que com certeza marcará as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Deus, por cada recurso levantado, ó Deus, através dos dízimos, das ofertas, das contribuições feitas por cada irmão. Vale, irmão, obrigado a Deus pela forma tão prazerosa com que os irmãos fazem isso. Por isso que nós te pedimos, ó Pai, discernimento, para podermos investir o dinheiro, esse recurso e essas receitas levantadas na tua obra, Deus. Que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê visão. É isso que nós precisamos como povo do Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Visão para desenvolvermos um trabalho onde nós podemos focar a pregação do teu Evangelho. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por todo o recurso levantado. Obrigado, Deus, mais uma vez também pela vida dos teus servos que se deslocaram das suas casas hoje para estar aqui celebrando ao Senhor. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Convidar a irmã Nilda, tem alguns recadinhos para os irmãos. Amém, irmãos? Graça e paz, igreja? Amém? Agora melhorou. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma satisfação aí para a igreja, porque já estou passando vergonha já com isso. Referente ao presente do pastor. Demorou, chegou e ainda chegou errado. Eu fiquei assim, eu falei, eu já estou estressado esses dias, né? Aí o negócio parece que é coisa do inimigo mesmo, né? Vê de longe errado. Aí eu já fiquei lá, eles queriam que eu trocasse. Eu falei, não quero trocar, eu quero cancelamento, que eu vou pegar em outro local. Então tá bom. Cancelaram, já mandaram um e-mail, tudo confirmando, eles vão restituir o valor. E eu vou, essa semana eu vou resolver, tá, pastor? Só um pouquinho mais de paciência, essa semana eu resolvo. Eu pego em outro local e vai postar uma foto lá no Instagram e Face e tudo mais, você vai ver que é coisa linda, maravilhosa. Mas tem esses contratempos assim, parece que as coisas o inimigo sabe que você está cansada, que você está no seu limite e aparecem coisas para realmente ver se te derruba. Mas aí vem a palavra de Deus, que às vezes, muitas vezes você perde mesmo, perdia a paciência. E aí você vai na palavra de Deus e o Senhor te diz o seguinte: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Então você tem que. Eu pego isso como. Igual eu estava conversando com o pastor antes de começar o culto, às vezes a gente pega isso como lição. A gente pega isso para a gente entender que é o Senhor que está te provando ali, o Senhor que está te testando. Que antes dele te dar uma coisa maior, ele tem que te testar. Ele tem que te testar para você aprender a obedecer a sua palavra. Não somente ser ouvinte, mas praticante da palavra. E eu queria também agradecer aos irmãos, mais uma vez, pelas doações. A irmã Tereza está aqui e ela pode confirmar. Ela foi domingo passado, eles foram lá em Birigui, né? Biritiba, Mirim, onde a família mora, com as crianças no interior. E ela foi lá levar e disse que as crianças, meus irmãos, ficaram tão contentes que as bichinhas chegam e batiam palmas assim. Batia palmas, de tanta alegria. Sério, mandaram agradecer, ficaram muito contentes. Para a honra e glória do Senhor Jesus, no Natal, Ano Novo, assim até janeiro, eles vão passar abastecidos de alimento. E que o Senhor possa estar multiplicando também
e tocando assim no coração de cada irmão, de cada irmã, para que a gente esteja, né, sempre nessa disposição de ajudar o próximo. Meus irmãos, nesses últimos tempos que a gente, dessa pandemia aí, 2020, que hoje é o último domingo, eu tenho aprendido muito. Eu aprendi pelo seguinte: quanto mais você busca a Deus, quanto mais você faz a obra do Senhor, mais coisas boas acontecem para você. As lutas vêm, como eu estou te falando, as perturbação de todo lado, perturbação às vezes até de pessoas que são cristãs, mas estão prostradas diante dessa doença, não conseguem reagir. E aí traz problemas também para você. Em vez de trazer solução, traz só problema, porque fica ali, ó, focado naquilo ali. Nós irmãos ver como que eu falo uma coisa para vocês, eu não estou aqui falando para me engrandecer, mas para mostrar para vocês como o Senhor trabalha na vida da gente, quando a gente se coloca à disposição para servir a Ele. Sabe? Eu estava falando com o pastor Carlos, já vai fazer praticamente 1 ano. E aqui está praticamente a família dele, eu, e assim a gente batalhando. No início a gente ia nas casas fazer os cultos de oração, nas casas, porque a gente não podia se reunir aqui na igreja, mas a gente estava ali, ó, estava ali, e o inimigo ali em cima, para vocês verem como Deus transforma a vida da gente. Sábado passado eu vim aqui marcar a cabeleireira, com a menina aqui com a Nilma, e depois eu passei aqui para pegar os certificados de batismo que o irmão Valdemar tinha comprado e deixado aqui no armário, e eu vim pegar para poder já deixar tudo certinho com o nome dos irmãos para o domingo, né? E aí eu estou voltando, inclusive eu até encontrei o irmão Valdemar aqui, que estava arrumando aqui a água, né? Enchendo aqui o tanque, e a gente ficou um pouco conversando, depois eu fui embora. E eu estou indo embora, e aí eu, ali perto, bem para cá, no Negreiros, tinha um senhor bem de idade já, estava até suado assim a testa, com as 2 mãos, sacola cheia de latinhas de refrigerante, latinha de cerveja, e catando latinha na rua. E eu falei assim, meu Deus, eu fiquei pensando, falei, Jesus, uma pessoa dessa idade ainda tem que estar, né, nessas condições. Aí, não sei, Paulo, era coisa espontânea. Eu olhei assim pro chão, eu vi uma parte de latinha, assim, latinha de cerveja, latinha de refrigerante, aí eu fui catando e dando para ele, e colocando dentro da sacolinha dele, e tinha umas pessoas que passavam, olhavam assim para mim e falavam, acho que pensavam, será que essa mulher está necessitada desse jeito? Mas eu nem não estou nem aí com o que pensa, com o que vê. Eu lá meti a mão até no balde de lixo que tinha lá, e catei as latinhas e coloquei dentro da sacola dele, as sacolas assim, várias sacolas já quase lotadas, e ele simplesmente, bem assim, sabe, você vê que é uma pessoa realmente de bem. Ele, bem baixinho, ele falou assim, muito obrigada, viu? Eu falei, de nada. Aí eu peguei, ele subiu lá para o lado do supermercado deles e eu fui para casa, né? Aí eu fiquei pensando, meu, como Deus transforma a vida da gente. Se fosse antigamente, eu passava, até olhava, mas a recompensa veio. Esses dias eu lá no Negreiros, de boa, estava lá, passei na agência lá que tem a agência do Bradesco ali dentro. Aí chegou um amigo dele e falou, você gosta de panetone? Eu falei assim, gosto. De qual? De frutas. Aí ele, beleza. E ele saiu, falou, tá. Foi lá dentro, quando eu vi, trouxe um panetone de 1 quilo. Da Balduco aí, né? Em sério. Só pra você ficar com... Da Balduco aí, panetone de 1 quilo, mano. Pegou e me deu assim, eu falei, gente, falei, muito obrigada, valeu aí. Daqui a pouco eu fui lá no serviço também, o rapaz ele colocou lá essas mesinhas de escritório, né, gente, agora, como tem bastante gente trabalhando em home office, eles estão fazendo aquelas mesinhas com as cadeiras. Aí eu cheguei lá e falei assim, eu só olhei a mesinha branquinha, bonitinha, eu falei, nossa, bonita, hein? Cabe da hora lá na minha sala, com a minha cadeira lá do Rodrigo Maia. E do Davi Alcolumbre, com a cadeira linda que eu tenho lá. Aí a moça, né, falou assim, pode ser sua. Eu falei assim, não, pode não.
eu não tenho dinheiro para comprar. Não, esquece. Eu estou economizando, esse final de ano não posso comprar nada não. Tá bom. Passados alguns dias, ela falou assim, se você arrumar alguém, pode levar a mesa que é sua. Eu falei, eu já falei que eu não tenho dinheiro, por enquanto não. É um tempo. Eu estou te dando. Eu falei, Jesus, eu não acredito. Mano. Aí ela falou, é sua. Eu falei, gente, muito obrigada. Eu não sei nem como agradecer. Ela falou assim, meu, você não tem noção como a sua amizade, o que você é, representa aqui para nós. A gente gosta muito, muito, muito mesmo de você. Então, assim, são coisas que realmente você não consegue, sabe? Você só consegue enxergar que é Deus, é tudo trabalhar de Deus. E Deus, quanto mais você se coloca à disposição, quanto mais você se coloca à disposição do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, Ele te abençoa. Você ganha e começa a ganhar em dobro, em dobro. É assim que é. É assim que é. A palavra de Deus não deixa. Então vem, bate cansaço. Eu falei, pastor, domingo passado eu estava assim, no meu limite. Muito mesmo, muito cansado. Às vezes eu dormia, chegava em casa, eu só conseguia tomar um banho, cair na cama, ligava a televisão, não conseguia assistir televisão, dormia. Umas 3, 4 horas da manhã eu acordava, com a minha cabeça aqui, girando, girando. Mas aí vinha a palavra do Senhor. Quando eu abri a Bíblia, olha a palavra que veio. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 31. Amém? Então o Senhor não nos abandona. Vem cansaço, vem tudo, vem tribulação, vem pessoas usadas pelo inimigo, vem querer te atacar. Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor é Deus. Então, irmãos, a palavra que eu gostaria de deixar para cada um de nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos nos dispor, a partir de 2021, vamos colocar à disposição do Senhor. Senhor, faça como Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui. Foi assim que eu me coloquei, e sempre tenho me colocado. As coisas vêm, às vezes você se sente fraca mesmo, fragilizada, ao ponto de querer deixar. Mas aí, como o louvor que a Sara acabou de cantar aqui, o Senhor padeceu na cruz, Ele venceu ali na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, Ele venceu. E se Ele tivesse desistido? Então não podemos desistir. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que caminhar junto com o nosso pastor. O pastor está com todo o gás aqui, como eu sempre brinco. O pastor Carlinhos é ligado no 220. Ele está sempre ali, faz isso, faz aquilo outro. Alguém não pode, ele vai lá e faz. É assim que tem que ser. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para que o Senhor colocasse aqui um servo do Senhor, segundo o seu coração. E aqui está. O pastor e a sua família está aqui conosco, segundo o coração do Senhor. Foi o Senhor que colocou eles aqui. Então vamos caminhar juntos. Deixa a doença para lá. Eu meti a mão no lixo lá, eu nem lembrei de coronavírus que se dane. Para pegar as latinhas lá para o homem. É assim que a gente tem que ser, corajosos, como foi Gideão, como foi Davi, como foram os nossos grandes heróis da fé. A palavra de Deus está cheia de grandes heróis da fé. Sabe? Nós estamos rodeados de tão grandes testemunhas. Então, que não possamos esquecer, nunca devemos esquecer disso. Vamos trabalhar juntos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós oramos. O Senhor colocou aqui o seu servo e a sua família. Então, vamos caminhar juntos com Ele. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos, todos os irmãos e irmãs aqui da Igreja Batista do Jardim Três Marias. 2020, coloca no seu coração. Quanto mais você serve ao Senhor, mais bênçãos virá sobre a sua vida. Amém? Isso é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Não é a Bíblia que está falando, não. É a promessa do Senhor. Então vamos nos colocar à disposição para louvar, honrar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Obrigada, irmã, pela oportunidade.
Também agradeço a participação, a oportunidade, mais uma vez aqui com os irmãos. Entrego a palavra ao pastor Carlinhos. E esqueci de tirar a máscara. E, irmãos, ficou o ano inteiro aqui, né? Fé e amor. E o meu desejo é que nos nossos lares, para 2021, a nossa fé em Deus prevaleça, o nosso amor a Deus, a nós e ao nosso próximo também. Que todos tenham um 2021 repleto de muito amor, muita saúde e de Deus no coração. Amém? Obrigada, Amém. Meus pais e irmãos, mais uma vez, estamos juntos, mas esse domingo, não menos importante que o outro, e nem o outro menos importante que esse. Mas domingo passado foi um dia muito especial para todos nós, aqui da igreja, justamente pelo fato de há tanto tempo não termos o batismo, e aprove o Senhor no domingo passado batizarmos esses 3 irmãos preciosos, né, que pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo, o irmão Moisés, o irmão José Augusto e a irmã Lourdes. Louvo a Deus, porque no meu pensamento, se tivesse um outro pastor aqui, aconteceria a mesma coisa, tá bom? Porque eu acredito que Deus já tinha determinado isso para a igreja, que aconteceria, independente se o pastor Carlos estivesse aqui ou não, Deus realizaria isso, porque eu acredito que Deus, de alguma maneira, sempre quer estimular o nosso coração, para que a gente continue firme e forte, né? Direcionando os nossos olhares para a nossa missão como igreja de Jesus Cristo. Às vezes a gente vai se perdendo no meio do caminho, né? Lembrando aqui a fala do Hélio em relação a algum comportamento de alguns líderes religiosos por aí em relação à missão da igreja. Nós sabemos que a missão da igreja está ali, né, na grande comissão, em Mateus 28, 19 em diante, principalmente como o Senhor Jesus Cristo diz, de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que a gente tem que ter como meta, pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus Cristo. E se muitas pessoas aí extremamente carentes do amor de Deus. É interessante que a própria Bíblia diz que se nós não falarmos, as pedras elas clamarão. Então o que nós precisamos fazer diante disso? Toda e qualquer oportunidade que nós temos de falar do amor de Deus, de vida, sem medo e sem dó, porque o Espírito Santo se apropriará do teu coração, se apropriará da sua mente e se apropriará também dos teus lábios para que aquela pessoa seja abençoada pela palavra de Deus. Pense nisso, reflita nisso e exercite isso, coloque em prática isso. Você já parou para pensar? Eu sempre digo isso, eu quero repetir mais uma vez como último culto do final de 2020. Você já parou para pensar o quanto Deus quer usar a sua vida? E o quanto Deus quis usar a sua vida, mas você estava com uma vida tão corrida, tão consumido pelos seus compromissos, você não se deu conta disso? Quantas vezes Deus disse assim, eu quero falar com você para que também eu possa falar através de você? Quantas e quantas pessoas chegou do nosso lado, nós falamos sobre tudo. Falamos sobre pandemia, coronavírus, vacina, falamos sobre a atitude do governador, do prefeito, falamos sobre uma série de coisas, dando receita humana para resolver o problema, sendo que a única receita para resolver os dramas da humanidade é a palavra de Deus. É a palavra. Não tem como ser outra coisa a não ser a Bíblia, a palavra de Deus. É ela que conforta o coração do ser humano, é ela que a própria Escrituras diz que é viva, que promove vida dentro do coração do indivíduo. Quantas e quantas pessoas, a gente faz tudo, a gente fala, procura receitas humanas para resolver nossas questões. Não estou dizendo que você não deva procurar algumas coisas que são necessárias, mas que a gente possa colocar Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. Não é isso que diz Mateus 6, versículo 33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas nos serão acrescentadas. O problema é que a gente coloca tudo aquilo que vem antes desse versículo como prioridade, e o texto está dizendo que é Deus que precisa ser a nossa prioridade. Sempre, sempre. É Ele que precisa estar no centro, e melhor, nós precisamos estar no centro da sua vontade. Porque todas as vezes que nós nos colocamos no centro da sua vontade, as coisas fluem, as coisas andam, as coisas se movimentam. Mas é necessário que eu possa comprar essa briga. É uma briga que a gente precisa comprar diariamente. Porque nós somos tentados a viver dentro desse contexto, dessa cultura terrena que consome o nosso tempo e muitas vezes está consumindo a nossa fé e nós não estamos percebendo. Está roubando a nossa fé. Está tirando de nós a convicção que nós tínhamos no nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje parece que o negócio não está tão assim. É necessário refletir, é necessário pensar, é necessário voltar a colocar as mãos no arado. Sabe aquele texto de Lucas 9,62, que diz assim, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, não é apto. Quem coloca a mão no arado tem que ficar com os olhos direcionados para frente sempre. Porque muitas vezes nós nos sentimos seduzidos, essa é a palavra certa, a sedução desse tempo presente, muitas vezes consome tanto o nosso coração que quer nos fazer desistir de muitas coisas, principalmente de servir como nós servíamos antes. O que eu faço então para restaurar esse amor? Só Deus pode restaurar. E Ele está aqui justamente nessa noite para restaurar esse amor dentro do nosso coração, para que ele seja pulsante, enérgico, sabe, aquela coisa fervilhante dentro de nós, que nós tínhamos antes, assim como lá em Apocalipse no capítulo 2, diz no versículo 5, lembra-te, pois, aonde caíste, e volta à prática novamente das primeiras obras, senão eu entro com juízo. Lá no texto diz isso, mover o candeeiro é justamente uma palavra de juízo. Lembra-te, existe a possibilidade de você recobrar sua consciência, sua memória e buscar entender o que tem de certa forma, o que me atrapalhou na caminhada, o que me tirou, furtou Jesus da minha centralidade, da centralidade da minha vida, o que me tirou do centro da vontade de Deus. O texto que eu quero ler com os irmãos está ali em João, texto muito conhecido. É mais uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente tem falado durante o ano. Mas é um texto que fala profundamente no nosso coração, que diz assim: eu lhes farei tudo isso para que tenham paz em mim. Tenha paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se. É uma outra tradução. Pois eu venci o mundo. Animem-se. O que tem furtado, roubado a alegria no seu coração de servir ao Senhor? O próprio salmista disse isso, né? Reconstitui, ressignifica novamente em mim, dentro do meu coração, a alegria de servir ao Senhor. É algo que precisamos pensar, refletir, porque esse tempo, esse ano realmente não foi nada fácil para nós. Foi um ano difícil de lidar, um ano que talvez, como disse na quarta-feira, queiramos deletar ou eliminar da nossa vida e da nossa memória, porque praticamente nada deu certo. Porque no ano de 2019 nós estávamos aqui planejando, agendando, bolando, sabe, algumas coisas para o futuro que não nos pertence, levando em consideração aquilo que a Paula fala, que o nosso dia de amanhã não é nosso, é do Senhor, e a gente precisa viver hoje. Por mais que a gente tenha que fazer planos e projetos, isso não é errado. A palavra de Deus nos orienta lá em Provérbios 16, mas a concretização e a realização dos mesmos não está no controle das nossas mãos, mas sim no controle das mãos daquele que nos criou, do Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celeste, ao qual nós devemos inclinar o nosso coração, a nossa vida e nos permitir a cada dia ser guiado por Ele. Ser guiado por Ele.
O ano não foi fácil, foi difícil, enfrentamos uma série de desafios, ele travou a nossa rotina, travou. Ele mexeu com toda a nossa agenda, mexeu. Aí eu lembro de um pastor conhecido como Jeremias Pereira, que ele disse assim: foi necessário vir um mensageiro, um missionário chinês, para nos mostrar que a gente precisava reconhecer que nós estamos numa velocidade, andando numa velocidade absurda e uma velocidade inconsequente a ponto de bater e cessar com muitas coisas, principalmente a nossa vida. Porque às vezes nossos olhos estão tão direcionados para outras coisas que esquecemos de quem Deus é e do que Ele quer proporcionar para cada um de nós. E muitas vezes nós sofremos com isso, porque esse tempo está sendo um tempo de questionamento, sim ou não? Tem sido para você? Tem sido diferente para mim. E os questionamentos, eles vão gerando dentro de nós por conta da ansiedade e angústias profundas, porque a gente precisa de resposta. Carol mesmo constantemente manda para mim um áudio dizendo: pastor, e aí, quando é que vai sair a vacina? Eu falei: fica tranquilo, eu vou ligar para o Tori agora, falar para ele que está demorando demais com esse trem aí, né? Vou falar, tem uma reunião, brincadeira, eu falei isso para ela, né? Mas ela fica preocupada porque ela quer respostas, e ela precisa de respostas, assim como nós, e isso vai gerando uma angústia profunda dentro do nosso coração, a ponto de achar que o que nós estamos vivendo é algo interminável, que não vai ter um fim. E esse texto me faz justamente refletir que as aflições que nós passamos nos tempos presentes, como diz o apóstolo Paulo, não são comparadas com a glória que nós iremos ver, que nós iremos enxergar. Então as aflições, elas não são permanentes, elas passam, e é necessário com que a gente busque do alto algo que é extremamente essencial para lidar com esse tempo: paciência. Paciência. Nem todo mundo consegue lidar com as demandas de problema da vida do mesmo jeito, por isso que a gente precisa aprender a respeitar o outro. Não é verdade? Às vezes a gente fala: eu não agiria dessa forma. Amém, glória a Deus. Talvez você tenha uma forma de lidar com esse tempo que nós estamos vivendo que o outro não tem, mas o que o outro está precisando é justamente da tua ajuda para ele suportar esse tempo tão difícil de lidar. Então a gente percebe que diante dessas angústias que nós temos vivido, nós achamos que as aflições, elas não são intermináveis, elas terminam, elas passam, elas vão passar. Independente se vir ou não a vacina, a gente entende que o momento, pode sejam eles bons ou ruins, eles vão passar, porque o tempo se renova sempre, o tempo está sempre andando, e nós não somos, como alguém disse aqui, senhor desse tempo. Nós não somos senhor desse tempo, nós não somos o senhor da nossa vida. Isso é, se levarmos em consideração aquilo que Paulo disse em Gálatas 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, né? Mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, eu passo a viver na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se te conforta, se te consola, a gente está diante de um cenário de pessoas que eram como nós, que tinham as suas questões, que tinham as suas dúvidas, que passavam por problemas difíceis como nós passamos. E esse texto é um texto recheado de questionamentos por parte dos discípulos em relação a Jesus, porque eles não estavam compreendendo a fala de Jesus para eles em relação ao tempo de voltar para o Pai. Puxa, eu achei até que Jesus viria para estabelecer o seu reino, né, aqui na terra, como o próprio apóstolo Pedro disse lá em Atos, no capítulo 1, versículo 5, se não falha a memória: Senhor, quando o Senhor restaurará o reino a Israel? Tanto tempo com Jesus e ainda não havia percebido que o reino de Jesus não era desse tempo, não era desse plano.
Então Jesus já vinha orientando e aconselhando e falando das coisas que aconteceriam, mas o povo parecia que não estava dando tão ouvido assim. E quando aconteceu, eles falaram: poxa, eu não estou compreendendo, não estou compreendendo, eu não quis compreender. Ou achou talvez que esse tempo não chegaria. O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Que haveria um tempo que haveriam guerras, rumores de guerras, mas que não seriam fim, mas que nós estaríamos vivendo o princípio de dores. E a gente percebe que ele jamais iria substituir esse tempo por outra coisa, mas ele iria permitir com que seus discípulos, de certa forma, vivessem esse tempo na íntegra, né, em si. Então esse texto ele fala justamente sobre isso, porque os discípulos não estavam entendendo. Nos versículos anteriores fala isso, quando Jesus disse: um pouco e não me vereis, um pouco e ver-me-eis, vou para o Pai. Jesus estava falando justamente desse período em que ele seria preso, condenado, que ele seria morto, ele ressurgiria e ele ficaria 40 dias aproximadamente com os seus discípulos e depois ele iria para o Pai. Mas os discípulos não estavam entendendo isso. Mas Jesus disse para eles: fiquem tranquilos. No versículos anteriores, no capítulo 15, se não falha a memória, vai dizer: eu vou deixar com vocês o Consolador, o encorajador, aquele que vai, de certa forma, trazer a sua mente, o seu coração, conselhos eternos para você lidar com essa demanda de aflições que surgirão. Não tem como tirar elas acontecerão. Muitas pessoas não acreditam assim. Pelo fato de sermos cristãos, nós estamos imunes de estar doentes, né? Nós estamos imunes de sofrimento, ou imunes de qualquer outra coisa. Não, isso é bíblico. Os discípulos de Jesus passaram isso e nós vamos passar também. O problema é como estamos reagindo a tudo isso. Como estamos reagindo a ponto de achar, como eu disse no início aqui, que essas aflições do tempo presente, elas são intermináveis, mas elas um dia cessarão, amém? Um dia elas terminarão, amém? Sabe por quê? Porque Jesus nos prometeu que Ele viria buscar a sua igreja, e Ele disse o seguinte: quando vocês estiverem dentro dessas condições, na verdade eu não estou dizendo tudo isso para assustar vocês, para trazer desconforto ao coração de vocês, mas para quando esse tempo chegar, esse momento aparecer, vocês venham e procurem paz em mim, porque paz é outra coisa você não vai ter. Por isso que nós vemos muitas pessoas procurando abrigo, conforto, consolo e tantas outras coisas e não conseguem, porque só existe possibilidade de ter o verdadeiro conforto, a verdadeira paz, a verdadeira alegria na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a Bíblia está recheada de situações assim. Quantas e quantas pessoas passaram por situações onde percebemos que Deus, em hipótese alguma, Ele substituiu a situação daquela pessoa, mas Ele transformou. É diferente substituição. Às vezes a gente quer substituir uma coisa por outra, por exemplo, filho, né? Filho, quando pede uma coisa você não dá, aí ele vai isso aqui, eu vou te dar outra. Isso é um meio totalmente infantilizado de fazer alguém crescer. Estranho isso, infantilizado de fazer alguém crescer. Mas é justamente isso que a gente percebe. E o texto é claro que o próprio Jesus disse: vocês ficarão tristes, mas a sua tristeza será transformada em alegria. Quando nós procuramos a paz em Jesus, em momentos como esse que nós estamos vivendo, Jesus transforma a nossa tristeza em alegria. Como disse, existem alguns exemplos na Bíblia que falam a respeito disso. Vocês lembram de José, do Egito? Mas a gente se esquece que José era de Jacó, filho de Jacó antes. Não sabemos o porquê da atitude dos irmãos. Não sei se por ciúme ou por discreto em relação àquilo que ele estava falando, mas os irmãos de José fazem o que com José? Joga José dentro de um poço, pega a túnica dele, rasga, embebeda com sangue, entrega para o pai e diz assim: nosso irmão morreu. Não foi isso?
Aí o irmão entende que precisa voltar lá para tirar ele daquele poço. Aí ele vai, tira, ele volta para casa? Não, o que acontece com ele? Ele é vendido como escravo. Ele é vendido como escravo. E é interessante que Potifar mal intencionada, ou melhor, a mulher de Potifar mal intencionada, levanta falso contra José, e José foi expulso da casa de Potifar só. Onde ele foi parar? Na prisão. Você percebe quanto tempo ele ficou na prisão? A tristeza dele foi transformada em alegria. Deus não substituiu a sua tristeza por alegria, mas transformou a sua tristeza em alegria. Lembra que ele falou lá no final de Gênesis, quando ele já tinha resolvido todas as suas questões com seus irmãos? Ele disse assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Então Deus é o Deus que transforma o mal em bênção. Mas é necessário com que eu busque essa fé nele. Os hebreus também sofreram. Os hebreus sofreram no jugo do povo egípcio. A opressão que eles sofreram foi uma opressão intensa. E Deus permitiu com que essa pressão acontecesse, com que eles sofressem essa opressão. E é interessante que quando eles passam no deserto, e eles saem do deserto, eles saem dali como um povo próspero. Eles saem dali como um povo próspero, porque a terra prometida estava diante deles, mas era necessário com que eles alcançassem. Por isso que Deus estava sempre falando e mostrando: eu estou presente. Diante da noite, quando vocês se sentirem frio no deserto, eu serei como aquele fogo para preservar você. Diante do sol causticante de um deserto, eu estarei diante de você como uma nuvem para proteger. E é interessante que o texto vai dizer que até a roupa se adequava no corpo do povo hebreu, justamente para dizer: eu estou cuidando de você, eu sou a sua paz. Então a gente entende, irmão, que toda aflição, por mais que ela seja dolorida, difícil de lidar, toda aflição ela passa. E a gente, enquanto esse período de aflição ela não passa, a gente precisa buscar em Deus e em Jesus Cristo, melhor, a paz que nós precisamos. E o texto, eu gosto muito dessa tradução que diz: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições. Não é uma questão de escolha. Eu não quero. Você pode ter o direito de não querer, mas dizer que ela não vai aparecer, duvido. Ela vai chegar na porta muitas vezes: oi, estou aqui. Não, mesmo sem ser convidado, a gente sabe que algumas aflições a gente puxa para a gente, né? Já percebeu isso também? Tem umas que chegam de carona, tem umas que chegam sem ser convidadas, e tem outras que a gente vai lá e puxa para a gente. Bem a nossa, a gente vai lá e vem aqui, minha camarada, tudo bem? E a gente acaba trazendo para nós. Mas toda aflição é passageira. E toda aflição ou tribulação que venhamos passar está gerando alguma coisa em nós. Está gerando alguma coisa na nossa vida. Olha o que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, versículo 3, ele disse: e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Como é que pode? É um contrassenso isso, né? É um absurdo dizer que alguém pode estar feliz diante das aflições que nós estamos sofrendo. Não, mas o texto diz, porque ele está gerando alguma coisa em nós. E o texto continua dizendo: sabendo que a tribulação ela vai produzir o quê? Paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E o texto vai dizer que a esperança, essa esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E diante desse tempo de aflição que nós estamos passando, não esqueçamos do amor de Deus que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que foi dado, que o próprio Jesus Cristo disse que é o nosso encorajador.
Toda vez que você está ali, dentro da aflição, de uma vez, agora eu vou parar, sucumbir, o Espírito Santo, levanta aí, né? Continua firme, batalha, mas eu não estou conseguindo correr, vai andando mesmo, eu estou aqui para te dar suporte. Aí muitas vezes você fala, eu não consigo andar, ele vem e te abraça e te conduz, é isso aí, é o encorajador que nós temos. E dentro do que Jesus fala, ele também é o nosso conselheiro eterno. Tudo aquilo que a gente precisa, enquanto a gente ouve, muitas vezes, permite com que a voz do tentador alcance os nossos ouvidos, nós precisamos sim ensurdecer os nossos ouvidos à voz do tentador, para dar assim espaço à voz do conselheiro eterno, o Espírito Santo da promessa, aquele que o próprio Jesus Cristo diz que nos guiará a toda a verdade. É esse Espírito que habita em nós, que faz parte da nossa vida, diariamente. Agora precisa saber se eu estou dando espaço para ele agir em mim, para ele conduzir os meus passos. Uma outra lição que a gente tira aqui é que toda a aflição nos leva a ter comunhão com o Pai. É impossível você estar malzão, desculpa a expressão assim, né? Aí entra a questão da juventude aqui, não tem jeito, né? Você percebe quando você está bem, está tudo bem, às vezes você baixa a guarda, mas está tudo legal, no trabalho está ótimo. Recebi até promoção. Não é meu caso não, tá, irmãos? Estou só ilustrando aqui. Lá, o negócio é totalmente diferente. A gente nunca sabe que vai no dia seguinte trabalhar. Lá é diferente. Mas estou bem, promoção. Aí no relacionamento, sensacional, fantástico. Né? Quem vai casar está namorando, sabe? Meu namorado é incrível. Minha namorada é sensacional, é fantástico. No meu casamento está mil maravilhas, está top das galáxias, como diz os mais novos aí, né, os meninos, está tranquilo e favorável, né? Aí às vezes, diante de situações como essa, o que a gente faz? A gente baixa a guarda, a gente deixa de orar, a gente deixa de ter um relacionamento com o Pai, a gente está tudo bem, hoje eu não vou orar não, preciso orar, vou deixar para orar amanhã, está tudo certo, está tudo tranquilo, as coisas estão conduzindo da melhor maneira possível, e a gente baixa a guarda. Por isso que eu não sei, talvez seja melhor a gente continuar vivendo em aflição, porque a aflição nos leva a ter comunhão com o Pai. É na aflição que a gente ora, é na aflição que a gente está na igreja, é na aflição que a gente vai no culto, de qualquer culto. Vai culto fúnebre, rock bebê, qualquer um que tiver, a gente quer estar lá, porque a gente quer ser alimentado de alguma maneira. A Nilda falou aqui no início, tempo difícil que ela passou, e de repente ela falou assim, Senhor, fala comigo. Quando ela pega as escrituras e abre, o Senhor fala com ela. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É isso que Deus tem para nos dar nos tempos de aflições que nós estamos vivendo. A paz dele renova as nossas energias e renova as nossas forças. Olha só o que Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é o homem que suporta, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àquele que o ama. É isso que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E eu quero finalizar com a última orientação que esse texto nos dá, que toda aflição não se compara com a alegria da salvação. Lembra o texto que eu disse aqui? Sobre que as aflições desse tempo não são comparadas com a glória que a nós há de ser revelada. Está falando da questão de Jesus Cristo, nosso Senhor, quando Ele retornará para buscar a sua igreja. Mas quando esse dia chegar, meu irmão, olha só o que João diz lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Então, diante desse tempo de aflição, a gente precisa entender que ela é passageira, ela vai passar um momento. Amém? Amém. Creia nisso. Enquanto ela não passa, busque paz em Jesus Cristo. É nele. Ele falou assim, ó. E ele vai dizer também no versículo, capítulo 14 ou 15, que sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. É Jesus que é o centro da nossa vida. Toda a aflição nos leva a ter comunhão com o Pai. Diante das aflições que você tem sofrido, dobre os seus joelhos. Talvez o seu joelho queira nesse momento é se inclinar diante do Deus Altíssimo, reconhecendo que nele você tem paz, que nele você tem alegria, que nele você pode descansar.
E toda aflição não se compara com a alegria da salvação. Lembra que Davi disse no Salmo 51? Davi era um cara especial, um camarada incrível. Você pega a história dele e você fica fascinado com tudo aquilo que ele diz. Ele disse uma coisa: me restitui a alegria da salvação, Senhor. Se ele disse para restituir a alegria da salvação, é porque em algum momento Davi perdeu essa alegria. E talvez as pressões da vida nos levam a fazer ou a desenvolver coisas que não agradam ao Senhor, que foi a condição de que Davi estava, e ele percebeu que a alegria da salvação não fazia mais parte da vida dele. Ele falou: Senhor, retira de mim tudo, qualquer coisa que o Senhor quiser, mas não retire de mim o teu Espírito. E uma das coisas que nós podemos nos alegrar no Senhor é que o Espírito Santo de Deus está em nós, sendo esse consolador, sendo esse conselheiro eterno, aquele que nos guia a toda verdade. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, vamos ser gratos a esse Deus que transforma o nosso choro em riso, que transforma a nossa tristeza em alegria. Como diz o salmista, Ele transforma o nosso lamento em dança. É isso aí. É nesse Deus que nós cremos, confiamos e entregamos a Ele a nossa vida. Eu queria que vocês se colocassem de pé, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer mais uma vez por esse ano que ainda não findou. Existem 4 dias aí pela frente, e que nós possamos nesse momento orar mais, falar mais com o Senhor, buscar essa questão do que eu disse aqui, diante das aflições. É justamente esses momentos que nós somos levados a ter uma comunhão mais íntima, verdadeira e profunda com o nosso Deus. E Deus quer usar você. Essa é a minha fala sempre. Deus quer usar a sua vida. Quando chegar alguém perto de você, Senhor, é o momento, e use, e deixa Deus te usar. Porque talvez a mesma informação que é vida no teu coração precisa também ocupar aquele outro coração que está vivendo em contexto de morte. Amém? Vamos orar? E nesse momento de oração, lembre dos seus, da sua família. Então, tem tanta pessoa ainda que eu ainda não pude falar do Evangelho. Eu nunca tirei um tempo para orar junto com essa pessoa. Faça isso. Seja esse momento, esse final de ano, que possa marcar a tua vida, a tua trajetória, e que as coisas possam mudar justamente pelo fato das mudanças começarem primeiramente no seu interior, no seu coração, de dentro para fora. Às vezes a gente é muito tentado a querer ver as mudanças externas, mas a mudança principal está aqui, no nosso interior. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos mais uma vez por essa noite agradável que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que nós podemos realizar aqui em Teu nome. Nós cantamos em Teu nome, nós testemunhamos em Teu nome, lemos a Tua palavra em Teu nome, ministramos a palavra em Teu nome. Nós estamos exercendo aqui, ó Deus, o que a Tua palavra diz, como o corpo de Cristo, a comunhão. Ó Deus, isso é maravilhoso, não há nada que pague. Ó Deus, não estou dizendo que a gente não possa cultuar de casa, a gente pode sim, sem problema nenhum, e o Senhor receberá o nosso culto, mas não existe coisa melhor do que estar em comunhão um com o outro. Ó Deus, esteja conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal, conduzindo os nossos passos, ó Deus, a cada dia, dirigidos por Tua mão bondosa e poderosa, Senhor, porque estamos passando por tempos ainda estranhos, incertos, mas sabemos, ó Deus, que diante dos tempos incertos, o Senhor é a nossa certeza, o Senhor é a nossa convicção, e a Tua palavra diz que todas as vezes que nos sentimos acuados, angustiados e pensativos, com ausência de paz, é para o Senhor que nós temos que correr sempre. É no Senhor que nós temos que descansar, é no Senhor que temos que nos abrigar, é no Senhor que nós temos que nos refazer, e é isso que nós queremos fazer nesse momento, Senhor, como último culto de 2020, ó Deus, aqui presencial com os nossos irmãos. Ó Deus, seja conosco, nos levanta, nos ergue, nos fortalece, Senhor, renova as nossas forças, ó Deus, derrama sobre nós, ó Pai, o Teu refrigério, o Teu bálsamo, Senhor, curando o nosso coração, curando o nosso interior, ó Deus, e fazendo-nos a cada dia homens e mulheres comprometidos com o Teu reino, que nós possamos, ó Deus, colocar as mãos no arado
ó Deus, nosso coração, nosso ser, e que as oportunidades que teremos nas confraternizações, ó Deus, se alguém ainda não conseguiu, ó Deus, ser alimentado por essa paz que nós somos alimentados diariamente, que nós possamos ser canal para que esses corações sejam abastecidos pela paz que excede todo entendimento. Levanta, Senhor, o teu povo, ergue. Quando eu digo isso, ó Deus, é para que sejamos igreja onde quer que nós estejamos, para que nós possamos exercer, ó Deus, o nosso chamado e a nossa missão como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, Senhor. Exercendo a misericórdia, exercendo a compaixão, exercendo a graça, como foi falado aqui, a atitude da tua serva irmã Teresa, em poder recolher todos aqueles mantimentos, ó Pai, e levar, ó Deus, levar para aquelas pessoas e aquelas pessoas se sentirem abençoadas e não pessoas invisíveis. Podem muitas vezes ser invisíveis aos homens, mas não ao Senhor, porque o Senhor abre o olho de alguém, de um servo teu, e faz com que esse servo se mobilize para agir com misericórdia, com compaixão com a vida do outro, mostrando de fato para quê e o porquê estamos aqui, o motivo real de nossa existência. Nos guarda, nos protege, mas toca profundamente no nosso coração, para sermos bênção. Ó Deus, esse mundo está muitas vezes do jeito que está, porque nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, ser bênção para essa humanidade. Desde já eu te agradeço, Pai. Seja conosco, leva-nos, ó Pai, cada um de nós amparados e protegidos pela tua doce e amável presença, pois é no nome de Jesus e é nesse nome que nós oramos, e que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo conosco esteja e com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, agora e para todos sempre, que todos digam amém. Amém, irmãos. Deus abençoe você e que na passagem de ano seja um dia especial e você possa aproveitar o máximo com a sua família. Se você pudesse, de repente, tiver gente que não partilha dessa fé, tem um momento, eu posso orar nesse momento aqui. Ore com o pessoal vai ficar muito feliz, tá bom? Que Deus abençoe, na paz.